Bom dia, irmãos. Bom dia. Não sei se é a chuva, é porque a gente vai falar sobre o serviço, né? Como falar de serviço já dá aquele cansaço, né? Mas os irmãos estão meio para baixo hoje, o que aconteceu? Irmãos, nós vamos começar mais uma série de pregações. Dessa vez nós vamos falar sobre um tema que vocês já devem, se vocês não viram nas redes sociais, vocês devem ter se tocado pelas músicas, né? Falamos muito nas músicas sobre serviço, né? Então o tema que nós vamos falar a partir de hoje e nos próximos 2 domingos será exatamente sobre serviço, né? O tema especificamente é servos, mas iremos falar sobre serviço. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35. A gente vai repetir um dos versículos que o versículo que a Yasmin leu aqui nesta manhã, mas então nós vamos ler toda essa parte onde nós vamos entender o porquê Jesus fala esse versículo que é tão conhecido, né? Que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. E como qualquer assunto, como qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida, nós gostamos de saber o porquê, né? Então hoje pela manhã nós vamos saber o porquê nós devemos servir. É muito ruim você fazer alguma coisa sem saber o porquê, né? Sem saber o motivo. Eu costumo muito dizer para as pessoas que, às vezes eu tenho a oportunidade de discipular, que quando nós servimos ao Senhor, nós devemos saber o motivo, devemos saber o porquê. É diferente eu pedir para o irmão ir lá em casa correndo, meio-dia, de camisa social e calça social, voado e simplesmente falar: irmão, corre lá em casa. Meu irmão, rapaz, não vou não, estou de camisa social, calça social, meio-dia, um sol de rachar, eu não vou sair correndo. Mas se eu falar: irmão, corre lá em casa, que lá em casa está pegando fogo, e só o irmão pode ir lá e salvar a minha família, com certeza ele vai de uma forma diferente, né? Ele não vai nem ligar e tirar a camisa social e vai... Por quê? Porque ele está com um objetivo, ele sabe o porquê ele está indo lá em casa, ele sabe o motivo que ele está fazendo aquela, entre aspas, loucura de estar correndo no sol quente de camisa social, porque o motivo que ele tem é um motivo nobre, é um motivo grande, é um motivo que vale a pena ele estar fazendo aquilo. Então hoje nós vamos começar com o porquê servir. Em Marcos 10, a partir do verso 35, vai dizer assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus e disse: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-me à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa e de aprender mais de Ti. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor já me deu através desse texto, e que eu possa nesta manhã, Senhor, falar aquilo que eu já aprendi e também passar aos meus irmãos, para que nós possamos servir, Senhor, com mais motivação, sabendo por que nós estamos servindo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, muito obrigado, Sabrina, pelo seu serviço, né? Trouxe água aqui. Isso já é um exemplo, né, de serviço, que às vezes parece ser muito bobo, mas quem vem aqui na frente pregar sabe o quanto esse serviço é importante, né, Jorge? Então, esse é um pequeno tipo de serviço, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes da gente entrar no texto, irmãos, eu tenho aprendido muito isso no seminário e algumas palavras que eu tenho escutado. Quando nós queremos tirar o máximo que nós podemos de um texto, é necessário que nós entendamos o contexto que ele está sendo escrito. Porque se a gente lê o texto por ler, a gente vai entender algumas coisas. Mas quando a gente lê o texto sabendo o contexto que foi escrito, a gente consegue tirar muito mais coisas disso. Quinta-feira a gente viu um exemplo claro lá num grupo de estudo que alguns jovens, né, participam, quando nós estávamos estudando 2 Timóteo. A gente viu como fazia mais sentido algumas palavras, entendendo por que Timóteo estava escrevendo aquilo. E Marcos, aqui a partir do verso 35, já começa falando então. Se você for ler o livro de Marcos, você vai ver que tem muitas palavras assim. E logo em seguida, então, imediatamente após, no outro dia,
Se você for ler até o capítulo 10, o capítulo 11, você vai ficar até um pouco cansado. Porque é assim, ó, Jesus estava ali e multiplicou os pães. Jesus estava ali e curou e tirou o demônio de demoniado. Jesus estava ali e curou Jesus. E você, Jesus. Aí você pergunta, mas por quê? Porque quando você vai ler Marcos, você vê tanta cura, tanto milagre. E quando, por exemplo, você vai lá para o batismo de Jesus, são só 2 versículos. E lá em Mateus você vai para o batismo de Jesus e são 6, 7 versículos. E porque quando você vai para Marcos, você não encontra os 3 capítulos do Sermão do Monte que a gente encontra lá em Mateus? Porque Marcos ele não se detém nessas coisas. Por conta do público que Marcos estava escrevendo. E quando a gente entende que Marcos estava escrevendo para um público que não era judeu, não fazia muito sentido ele falar dos preceitos judeus. Olha, a lei diz que se você não matarás, mas eu digo que se você pensar mal contra o seu irmão, você já cometeu assassinato. Isso para os romanos não faria muito sentido. Eles não tinham a lei como os judeus tinham, eles não tinham a Torá como os judeus tinham. Mas o que é que os romanos eles gostavam? O que é que os romanos eles se impressionavam? Eles se impressionavam com o poder do imperador. Então o imperador, eles olhavam para o imperador e viam o imperador como sendo filho de Deus. Então, quando Marcos vai escrever para os romanos, ele não vai se interessar muito em dizer que a lei dizia aquilo, que a lei dizia aquilo outro, porque isso para os romanos não fazia muito sentido. Mas ele vai começar a mostrar que Deus, que Jesus, ele era poderoso. E é por isso que ele vai dizer, olha, Jesus curava. Olha, Jesus teve uma oportunidade que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E tinha uma multidão. Sabe o que Jesus fez? Ele multiplicou aos romanos. Olha, Jesus ele tem poder. Por quê? Porque eles gostavam do poder. Eles gostavam de ver o imperador lá no seu palácio e vários servos servindo o imperador. E ele lá, como nós temos muitos hoje governantes, né? Sem nem olhar para o chão, vai pegar uma água para mim. Eu não posso pegar água não porque eu sou imperador de Roma. Então para os romanos isso era muito importante. Para os romanos isso era algo que chamava a atenção. Então Marcos ele vai tentar pegar aí. E se você começar a ler o livro de Marcos, ele começa muito sem rodeio. Lá no versículo 1 do capítulo 1 de Marcos ele vai dizer: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ponto final. Ele apenas diz: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já afirma o que ele vai querer mostrar durante todo o livro. Jesus é o Filho de Deus. Vocês acham que o imperador é o Filho de Deus, mas não é. O Filho de Deus é Jesus. O Filho de Deus é Jesus. E durante todo o livro, a primeira parte do livro, ele vai mostrar o que o Filho de Deus pode fazer. E na segunda parte do livro, ele vai mostrar quem é esse Filho de Deus. E lá no final, nós vamos ver que na morte de Jesus Cristo na cruz, no capítulo 15 de Marcos, o centurião, que era um líder romano, um líder de 100 homens, um chefe romano, alguém que servia a César, servia o imperador, ele vai olhar para a cruz e vai olhar para aquele homem na cruz, aquele homem todo furado, aquele homem todo ensanguentado, e vai dizer: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aquilo que Marcos vai dizer lá no capítulo 1, do verso 1, que já vai começar afirmando, durante o soldado romano demorou 15 capítulos para reconhecer a mesma coisa que Marcos já tinha dito lá no verso 1, no capítulo 1, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e não o imperador romano. O imperador romano, ele era imperador romano, mas o que Jesus fazia, ele não podia fazer. Então o verdadeiro Filho de Deus é Jesus. E tendo esse contexto, e dentro desse panorama, para quem Marcos está escrevendo, nós temos essa passagem do verso 35 ao 45. E é interessante que nós vamos ver nos 3 primeiros versículos, que essa visão de grandeza que os romanos tinham, essa visão do que é ser grande para os romanos, que é alguém que aqui na terra tem poder sobre outras pessoas, os discípulos também tinham. Aí você para e pergunta: mas os discípulos também tinham? Você vai dizer que antes dessa passagem, Jesus fez uma série de milagres. E os discípulos estavam com Jesus. Então, os discípulos viram Jesus multiplicando os pães. Os discípulos viram Jesus tirando os demônios. Os discípulos viram Jesus curando as pessoas que há muito tempo estavam com aquelas doenças. Tiago e João, que são os 2 primeiros que vão falar, viram a transfiguração de Jesus, o rosto de Jesus resplandecendo, juntamente com Pedro. Então eles sabiam quem era Jesus, eles viam o que Jesus podia fazer, mas o pensamento deles ainda era um pensamento terreno. E o que é que nós podemos aprender com isso? Olha, aqueles homens andavam com Jesus. Aqueles homens andavam corporeamente com Jesus. Aqueles homens foram escolhidos por Jesus. E após a morte de Jesus, eles foram líderes cristãos e foram martirizados, eles morreram. Mas o que nós podemos aprender com isso é que andar com Jesus nem sempre quer dizer que nós vamos entender o que Jesus quer que nós façamos. Muitas vezes a gente pensa que andar com Jesus é apenas estar próximo.
Então eu vou para a igreja, então eu vou para um grupozinho de estudo ali e estou tranquilo. Mas andar com Jesus é ter verdadeira intimidade com Jesus. Não é a intimidade que Tiago e João pensavam que tinham com Jesus. Não é essa intimidade. Mas uma verdadeira intimidade para poder entender realmente o que Jesus quer dizer. E aqui eles vão ter uma lição primorosa do que Jesus quer dizer com autoridade. Com o que realmente é ser grande aqui na terra. Andar com Jesus nem sempre quer dizer que nós vamos entender o que ele fala. Então muito cuidado, irmãos. Os irmãos que vêm à igreja, que se contentam apenas imaginar que estão próximos porque estão no círculo de amizade dos irmãos, nem sempre andar, né, com os irmãos que seguem Jesus, quer dizer que nós vamos entender o que Jesus diz. É por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia dessa forma, tentando procurar entender coisas mais profundas, para poder entender realmente o que Jesus quer dizer. Porque às vezes a gente vai com os nossos pressupostos, a gente vai com aquilo que a gente pensa e acaba entendendo errado. Mas indo para o nosso texto, então, no versículo 35, nós vamos ver que 2 discípulos, eles se aproximaram de Jesus. E eles eram filhos de Zebedeu. E é importante essa filhos de Zebedeu, né? Essa descrição deles, porque a gente vai ver que lá em Mateus, no texto correlato de Mateus, Mateus 20:20, vai dizer que quem é que faz a pergunta para Jesus? A mãe de Tiago e João. E aqui vai dizer que foi Tiago e João que fizeram a pergunta para Jesus. Aí você para e pensa, ixi, então fecha a Bíblia aí, vamos ler o livro de Ellen White, porque a Bíblia não... Mas na verdade o que está mostrando aqui é que a família inteira estava envolvida com esse sentimento. A família inteira queria ver Tiago e João, um à direita e outro à esquerda de Jesus Cristo na glória. Porque eles imaginavam que a glória era aqui. Eles queriam, a posição deles, eles queriam ser levados aqui. Então eles imaginavam que os romanos iriam olhar para eles, Jesus Cristo reinando, e eles lá, um do lado direito, do lado esquerdo dos romanos. Olha ali, Tiago e João. E eles iam passar no meio dos romanos, no meio dos judeus. Olha ali, Tiago e João, os que sentam à direita e à esquerda de Cristo. E é interessante quando a gente vai ver que a mãe deles também pede isso a eles. E nós vamos ver que essa mulher, era uma das 3 mulheres que estavam na cruz com Jesus. Enquanto os discípulos todos abandonaram Jesus na cruz, inclusive Pedro, que bateu no peito dizendo, eu não abandono não, mas abandonou, ela era uma das 3 mulheres que estava com Jesus na cruz. Ou seja, ela também andava com Cristo. Mas a sua visão de grandeza também estava distorcida. A sua visão de grandeza ainda era muito terrena. E aí, voltando para o texto, no versículo 33 e 34, 2 versículos antes, nós vamos ver que Jesus, ele está quase para entrar em Jerusalém, onde ele vai ser julgado, onde ele vai ser morto. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou entrar em Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou ser cuspido, e lá em Jerusalém eu vou ser açoitado, e lá em Jerusalém eu vou ser morto. Percebe, irmãos, Jesus acaba de dizer que ele vai para Jerusalém para ser açoitado, para ser cuspido e para ser morto. Aí que Tiago e João vão e falam logo após isso, Senhor, deixa eu ficar lá da tua direita e da tua esquerda. Meu Deus, ele acabou de dizer que vai ser açoitado, que vai ser cuspido, que vai ser morto, e a preocupação de Tiago e João é ficar um à direita e outro à esquerda de Jesus. Quanta insensibilidade dos homens que andavam com Jesus. Ele acaba de dizer que vai ser destroçado em Jerusalém. Qualquer um ia dizer, não Jesus, nós estaremos contigo, não Jesus, pode deixar que isso não vai acontecer. Mas Tiago e João não. Tiago, Senhor, deixa eu ficar à tua direita e à tua esquerda aí, por favor. O que eu quero é poder, eu quero é glória, eu quero é honra, eu quero ser louvado pelos romanos, porque é isso aí, eu sou filha de Jesus, sou filha de Deus, né? Eu sou cabeça, não gosto de ser cauda não, eu quero estar lá em cima. O quê? Vim para a igreja para guardar a cadeira? Negativo, eu só vou para a igreja se for para tocar lá na frente. E se for guitarra, né? Não, Rafa, só se for guitarra, porque se for teclado também eu não vou não. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Olha o que Jesus fez. E olha o que a gente quer, às vezes, muitas vezes, aqui na terra. Mas continuando, no verso 35 eles fazem essa pergunta. Senhor, nós podemos sentar um do teu lado e outro do teu outro lado? Eles mostraram também uma falta de imaturidade. Eles mostraram uma tremenda imaturidade. Como eu disse para os irmãos, os discípulos viram muitas coisas de Jesus. Os discípulos tinham aprendido muita coisa com Jesus. Em Mateus nós vamos ver que o Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre isso várias vezes. E na Bíblia nós vamos ver que várias vezes o Antigo Testamento vai falar sobre humildade. Várias vezes o Antigo Testamento vai falar sobre humildade. Inclusive vai haver um provérbio que vai dizer que a humildade, ela vai preceder a honra. A humildade, ela precede a honra. Ou seja, se você quer ser honrado, seja humilde. Então eles sabiam disso.
Eles sabiam que precisavam de humildade. Eles sabiam que precisavam ter um coração humilde. Mas naquela hora ali o que eles queriam era sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus. E muitas vezes o que a gente quer na hora é que sentar um à direita do pastor e outro à esquerda. Madrena, afasta aí, eu quero sentar à esquerda do pastor e o outro senta à direita. Eu quero estar lá na frente. Eu não quero estar escondidinho. Muitas vezes o nosso serviço é baseado nisso. Muitas vezes o nosso serviço é baseado no que os irmãos pensam da gente. Ou quantas curtidas nós vamos ter com a foto guardando as cadeiras. Ou quantos compartilhamentos nós vamos ter com a foto nós pregando. É isso que o nosso coração muitas vezes quer. Reconhecimento terreno. E Tiago e João, eles queriam esse reconhecimento terreno. Eles foram orgulhosos. E o orgulho, ele é a raiz de quase todos os pecados. Se você for ver, o orgulho, ele está... Pense um pecado aí, provavelmente o orgulho está no meio. Porque o nosso coração orgulhoso, ele vai sempre querer o contrário do que a Bíblia fala. Porque, como Paulo vai dizer, os ensinamentos de Cristo, eles são loucura para o mundo. É loucura. Você dizer que ser um imperador romano, ser servido por todo mundo, não é a visão de alguém poderoso, isso é loucura. Você dizer que ser o presidente dos Estados Unidos não quer dizer nada diante de Deus, isso é loucura. Basta você ver quando o presidente dos Estados Unidos vai para algum lugar. Ele nunca vai para nenhum lugar que alguém tenha chegado dias antes para preparar tudo, a segurança e tudo. Como é que um homem desse não é poderoso? Claro que é. Mas a Bíblia vai dizer, olha, esse poder aí, não quer dizer muita coisa não. O verdadeiro poder está em Cristo Jesus. Que foi morto, que foi furado, que foi ensanguentado, que foi colocado... Aquele cara ali na cruz, aquele homem ali na cruz... Aquele ali é poderoso. Não, aquele não é poderoso não. Olha ali, ó. Não consegue nem descer. Como é que ele é poderoso? É isso que a Bíblia quer nos mostrar. Que o pensamento do mundo, ele vai ser desvirtuado do pensamento bíblico. A gente tem visto isso de uma forma bem difícil na cadeira lá de cosmovisão, né? Lá no seminário. Mas é mais ou menos isso que o professor lá quer mostrar de uma forma um pouco mais profunda, né? No verso 36, eles então têm a coragem de perguntar a Jesus. Jesus pergunta, o que é que vocês querem que eu faça? E eles respondem então no 37, para mim corajosamente, né? Para mim eles foram muito corajosos. Senhor, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles esqueceram do exemplo, por exemplo, de Moisés. Que era um cara humilde, que Senhor, manda outro, porque eu não posso. Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, Moisés. As pessoas vão olhar para você, você vai ser o líder de uma nação. Ele disse, Senhor, manda outro, que eu gaguejo. Eles esqueceram de José, que antes de ser o segundo homem mais poderoso do Egito, estava dentro de um poço, pronto a morrer, que estava preso na prisão. Esqueceram de José. E eles esqueceram inclusive de alguém que eles tinham em alta estima. Eles esqueceram do rei Davi. Que antes de ser rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. Então, muitas vezes a gente quer chegar numa posição e a gente não está nem aí para que aconteça. Não estou nem aí. Eu quero chegar lá e o que eu tiver que fazer, eu faço. E às vezes a gente acaba até perdendo um pouco a noção, a gente acaba perdendo um pouco o que a gente está fazendo, né? A gente acaba fazendo e pronto, simplesmente fazendo. O irmão Edilson está servindo agora, por exemplo, né, irmão Edilson? Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós queremos. Os discípulos, eles tinham essa visão, eles tinham esse desejo por exaltação, porque eles ainda tinham uma visão muito materialista. Eles tinham uma visão ainda muito terrena. Então nós precisamos ter uma visão mais espiritual dessas coisas. O pensamento dos discípulos ainda precisava ser moldado. Se nós formos lá em Lucas capítulo 9, Tiago e João, quando Jesus entra lá... Quando Jesus entra na Samaria, lá nos samaritanos, os samaritanos falam o seguinte: Jesus, a gente não quer ouvir não, sai daqui. E os samaritanos então expulsam Jesus lá de Samaria. E ao invés de Tiago e João, rapaz, bora fazer o seguinte, bora fazer uma estratégia para poder pregar o evangelho, porque o Senhor tem nos ensinado que o Senhor pode salvar qualquer pessoa, então bora traçar uma estratégia aqui. Mas o que é que Tiago e João falam para Jesus? O Senhor, você quer uma ajudinha aí? Se o Senhor quiser, a gente ora para Deus e Deus manda fogo do céu e acaba com Samaria. Olha o pensamento de Tiago e João. Olha o pensamento. Ao invés de querer dar vida àquele povo, eles queriam mandar fogo do céu para acabar com os samaritanos.
Isso só mostra que realmente a cabeça deles ainda estava precisando de uma transformação mais profunda. A mente deles ainda estava precisando pensar um pouco mais no espiritual. E a nossa mente também precisa. Então, irmãos, o coração do servo, ele deve sempre ser moldado pela palavra de Deus. Se nós queremos ser servos, o nosso coração deve ser moldado pela palavra de Deus. O nosso coração não deve ser moldado por aquilo que eu acho, por aquilo que a televisão diz, que o seriado Game of Thrones diz, ou que qualquer outra coisa diz. A minha visão de mundo, a minha cosmovisão, a minha visão do que é certo e o que é errado deve ser moldado pela Bíblia. Eu só vou conseguir ser um servo de Deus se a minha visão for moldada pela Bíblia. E os discípulos ainda não tinham uma visão moldada pelo que Cristo dizia, porque eles ainda estavam muito visando o terreno. E quando a gente visa o terreno, não o terreno, né? Vamos construir ali, vamos visar o terreno, irmão, bora orar, aí tudo bem. Mas quando a gente visa as coisas da terra, a gente acaba tendo visões terrenas e acaba tendo um pensamento totalmente desvirtuado do que realmente Deus quer mostrar. E aí vem então, a partir do verso 38, a gente divide aí do 38 até o 40, vem então Jesus. E aqui nós vamos perceber que Jesus, a melhor definição para Jesus é que ele é Jesus. Porque qualquer outra pessoa, imagine aí, você está aqui, às vezes acontecia muito isso quando a gente era da sala dos adolescentes. Vamos falar sobre, teve algum tema que a gente falou várias vezes, agora até eu esqueci. Mas a gente falou a definição do tema várias vezes, né? Olha pessoal, a definição do tema tal é essa. Aí na outra aula, pessoal, o que é que significa isso aqui? Ah, o menino ficava, né? Tipo, pessoal, já falamos, a definição é essa. Aí na outra aula, pessoal, o que significa isso aqui? Aí todo mundo calado. Tinha hora que a gente ficava, pessoal, pelo amor de Deus, já falou. Não gritando, né? Porque a gente não vai gritar com os filhos dos outros. Mas a gente ficava chateado. O que acontece com Jesus é algo muito parecido. Jesus passou 3 anos juntos com os discípulos, ensinando, mostrando, falando. E dias antes da morte de Jesus, dias antes de tudo aquilo que Jesus tinha dito se cumprir, os discípulos ainda estavam fazendo perguntas como essa. Perguntas, né, se fosse o Renato pregando, bizarras. Perguntas que, pelo amor de Deus, é um negócio assim, como pode alguém fazer uma pergunta dessa? Aí você para e pensa, poxa, mas de alguma forma eu também faço perguntas assim. De alguma forma, a minha oração, e eu estava conversando isso com o Edson ontem, quando a gente vai orar, é só a gente parar para ver. Quantas vezes nós temos orado por coisas espirituais? Senhor, que o teu reino cresça. Senhor, que a tua palavra alcance a rua Porto Alegre. Que a tua palavra alcance o vizinho ali da frente. Quantas vezes a gente tem orado por isso? Como é que a nossa oração, muitas vezes, quando a gente ora, né? Até a gente conversou sobre isso, que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu particularmente tenho. Mas às vezes quando a gente vai orar, o que é que a gente pede? Senhor, vai ter um concurso lá em Pernambuco. Senhor, que eu consiga passar nesse concurso? Senhor, é o seguinte, eu vou casar em agosto. Então, que o Senhor abençoe meu casamento. Ó, Senhor, é porque é o seguinte, eu estou organizando aí uma programação, eu quero que o Senhor... As nossas orações mostram como a nossa visão ainda é materialista. As nossas orações mostram como nós ainda temos uma visão muito daqui. A gente pede para o nosso emprego, que quando a gente morrer vai ficar aqui. A gente pede para a nossa família, que quando morrer vai ficar aqui. Aí o irmão pede, então não vou mais orar não. Ora, irmão, bênção orar. Mas não se resume a isso. Não se resume a isso. E era exatamente o que Tiago e João ainda não tinham entendido. Eles queriam as coisas daqui e não pensavam nas coisas de lá. E aí a gente vai para Paulo. Aí quando você vai para Paulo, você percebe um contraste muito grande. Quem era Paulo? Paulo era um líder que perseguia os cristãos. E como líder, ele tinha servos. E como líder, ele tinha pessoas que o serviam, pessoas que ele dava ordem. E de repente, Paulo deixa tudo isso para trás e morre sozinho. E é julgado, todos o abandonam, dentro do calabouço frio, pedindo que Timóteo leve um pano para ele poder se cobrir. Paulo, o maior nome após Jesus do cristianismo. Paulo, aquele que fundou várias igrejas. Paulo, que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Paulo não tinha um pano para se cobrir, para se proteger do frio. E a gente estava vendo no nosso estudo, que lá em 2 Timóteo ele fala, Timóteo, traz um pano. Timóteo, todos me abandonaram. Timóteo, é o seguinte, eu estou preso. E lá no final do capítulo 4 ele vai dizer, mas o Senhor me manteve a salvo. Aí você pira, irmão, aí você pira. O Senhor me manteve a salvo. Estava preso, não tinha um pano para se cobrir. Estava sozinho, foi abandonado por todo mundo. Como é que esse cara estava salvo? Porque Paulo tinha uma visão celestial, irmãos.
Paulo sabia que estar salvo não era você estar no ar-condicionado domingo de manhã na igreja, não é isso. Estar salvo é você estar dentro da vontade de Deus, e Paulo estava, então ele estava salvo. Por mais que ele estivesse preso, sozinho, com frio. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então a visão do servo, ela não está no aqui e no agora. A visão do servo, ela não vai se resumir aqui. E Jesus, ele ensina isso aos discípulos. Olha, vocês não sabem o que vocês pedem. A cabeça de vocês ainda está precisando um pouco de Bíblia. Está precisando um pouco ainda de humildade, de quebrantamento. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Será que vocês podem ter o batismo que eu vou ser batizado? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, será que vocês podem sofrer o que eu vou sofrer? O cálice, né, quando a gente vai ver, Senhor, afaste de mim esse cálice. Então tem esse significado, né, de sofrimento. Será que vocês conseguem sofrer o que eu vou sofrer? Rapaz, eu digo porque eu estou aqui, né? Mas talvez se eu estivesse lá, eu teria feito a mesma coisa. Mas para mim, na minha cabeça, era para Tiago e João. Olha assim, não dá não. Então, realmente, desculpa, realmente. Mas olha a resposta de Tiago e João. Sim, Senhor, nós podemos. Senhor, manda bala aqui. Ser crucificado, manda aí, Senhor. Ser cuspido, pode mandar. Pode mandar, eu estou preparado. Não sei, João, tá? João, tá, né? Eu também estou. Eles falam, Senhor, nós podemos. Eles têm o mesmo sentimento que Pedro teve. Quando Jesus disse assim, ó, ô Pedro, vem cá, você vai me negar. Eu não, Senhor. Eu mesmo não. Pedro, não, você vai. Não, Senhor. Não vou negar, não. Mas deixa eu dar um detalhe aqui, Pedro. Você não vai me negar só uma vez, não, viu, Pedro? Você vai me negar 3. Ixi, agora que eu não vou mesmo, Senhor. Uma vez até podia escapar, mas 3, nego nem a pau. Pedro se achava preparado. Pedro pensava que estava pronto. E quando o servo pensa que está pronto, é aí que ele cai. Quando o servo pensa que pode, Senhor, eu posso, tudo que o Senhor levou, eu posso também. Quando nós queremos nos igualar a Jesus, o maior servo de todos, quando nós queremos ser Ele, ter a glória dEle, é aí que a gente cai. Porque Jesus só foi exaltado como nenhum outro, porque Ele sofreu como nenhum outro. E nós nunca conseguiremos fazer o mesmo. Porque só Jesus poderia, só Jesus pôde, só Jesus pode. Isso é maravilhoso. Então eles falam, nós podemos. E se você for ver lá em Lucas, no final de Lucas, se você for ver lá, você vai perceber que quando Jesus está na crucificação, quantos discípulos ficam com Jesus? São quantos que estão lá do lado de Jesus? Jesus, nós estamos discutindo quantos? Nenhum. Nenhum dos discípulos foi para a cruz com Jesus. Lucas vai dizer que todos eles fugiram. Se a Bíblia fala que todos eles fugiram, é porque Tiago e João fugiram. Uma coisa é falar com a boca, irmãos, outra coisa é fazer. Eles disseram, nós podemos, Senhor, nós podemos. De fato, eles não puderam, naquele momento da crucificação. E Jesus, ele continua, de fato vocês vão tomar, de fato vocês vão beber o cálice que eu bebo, no versículo 39. Vocês vão receber o batismo com que eu sou batizado. Porém, quanto ao sentar-me à minha direita e à minha esquerda, não me compete, porque é para aqueles que estão preparados. E Mateus vai dizer que o Pai que os preparou. Então Jesus vai dizer, olha, vocês realmente vão morrer. Tiago, ele foi o primeiro mártir. Tiago, ele morreu por causa do Evangelho. Provavelmente ele entendeu, né? Provavelmente ele entendeu o que Jesus tinha dito durante toda a sua vida. Alguns vão dizer que os discípulos não se converteram até a ressurreição de Jesus. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu particularmente tenho muitas dúvidas em relação a isso. Mas o fato é que se eles eram convertidos ou não, eles passaram a entender melhor depois que Jesus morreu. Porque eles passaram a entender que o reino de Jesus ainda não era aquilo que eles pensavam. Que iria tirar os judeus, Israel do Império Romano, que Israel ia reinar e o Império Romano ia ficar debaixo deles e eles iam zombar. Não era isso. O reino de Deus era algo muito maior. Era algo muito maior. Então, Tiago e João também abandonam Jesus, também fogem. E Tiago, ele morre decapitado. Cortam a cabeça de Tiago. Tiago foi o primeiro a morrer. E João, ele foi o último a morrer. Ele morreu exilado na ilha de Patmos, também por causa do Evangelho. Ele morreu sozinho na ilha de Patmos, exilado, sofrendo por conta do Evangelho. Então, se nós realmente queremos ser servos, nós devemos entender que sofrer faz parte da nossa servidão. O sofrimento faz parte da nossa servidão. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, se nós realmente queremos ser discípulos de Cristo, nós devemos fazer o que Cristo fez. E o que foi uma das coisas que mais Cristo fez na terra? Sofreu. Sofreu. Então,
se nós realmente queremos ser servos, servir na nossa igreja, servir aonde quer que seja, né? Às vezes a gente sempre fala a mesma coisa, irmãos, tem 10 irmãos que trabalham em tudo e tem 100 que não trabalham em nada, e toda aquela coisa que a gente já sabe, se a gente realmente quer ser servo e servir independente de qualquer coisa, irmão, mas é porque acontece isso, aconteceu aquilo, não tem mais como eu ir para a igreja, não tem mais como eu servir na igreja, eu tenho um trabalho, eu tenho 4 filhos, eu já falei para a Vanessa que eu quero ter 8, ela pensa que eu estou brincando, mas irmãos, aquela coisa, várias desculpas, se nós queremos ser servos, nós temos que sofrer, e sofrer não é só apanhar. Sofrer é você trazer 8 meninos dentro do carro para poder vir para a igreja. É você trazer. Eu lembro que algumas vezes a gente ia para a igreja dentro do carro e a Brasília pegou fogo, mas mesmo assim nosso pai levava a gente. Que é isso? Se nem isso a gente consegue fazer, quanto mais ser cuspido, açoitado e morto. Como os discípulos disseram que podiam ser. Ser servo envolve sofrimento. Envolve sair de uma zona de conforto e realmente servir. É tipo assim, olha, próximo ano não tem ninguém, próximo ano de jovem. Rapaz, pô, eu vou. E aí você vai e começa a trabalhar, começa a servir, porque você é servo. Rapaz, próximo ano não vai ter ninguém para assumir a IBD. O Rafael passou 2 anos e vai sair, não tem ninguém. Rapaz, ano passado não teve ninguém na administração. Rapaz, eu vou. Nem que seja para domingo de manhã estar tirando água ali com rodo. Lá no meu trabalho eu posso ser líder de várias pessoas, mas aqui na igreja eu vou ser servo de várias pessoas. Olha que maravilhoso isso. Olha que tremendo. Então, servir vai envolver sofrimento. E aí vem o versículo 41. Esse versículo 41 também é muito interessante. Versículo 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Aí você pensa, para, glória a Deus. Benção. Apenas 2 tinham essa visão. Os outros 10 repreenderam os outros 2. Que benção, meus irmãos. Glória a Deus que pelo menos 10, 9, né? Porque Judas mais na frente vai fazer algo pior. Mas pelo menos 9 eles tinham uma visão celestial. E aí você vai lá para a ceia do Senhor, para aquele último momento que o Senhor tem com os seus discípulos. E o que é que os discípulos estão discutindo lá na ceia? Quem vai ser o maior? Aí você percebe, vixe, esse versículo 41 aqui, ele não quer dizer que os 10 estavam entendendo, não. Quer dizer que os 10 estavam com raiva porque os 2 pediram primeiro. Eles ficaram com raiva porque os 2 fizeram o pedido antes. Poxa, meu, perdeu uma oportunidade. Parece criança, né? Eu, quando era menor, eu tinha muito isso com o controle da televisão, né? Quem chegava primeiro ganhava o controle da televisão, né? Parece criança, né? Quem chega primeiro ganha. Quem chega primeiro é o vencedor. Aí você para e pensa, ser servo não é só aparência. Ser servo não é só a aparência de ser servo, não é só pegar o microfone de domingo de manhã e pregar, porque isso é muito fácil. Só que tem aí comentário que você consegue ler, que você consegue tirar um bocado de ensinamento e vir aqui e falar, é muito fácil. Talvez para alguns seja mais difícil, mas para alguns é muito fácil. Mas ser servo não é só aparência. Aparentava que eles estavam indignados porque eles, rapaz, vocês não entenderam o que Jesus falou até agora. Que absurdo. Mas não era por isso. É porque eles também queriam estar à direita e à esquerda de Jesus. Tanto é que eles continuam discutindo quem vai ser o maior na ceia do Senhor. E muitas vezes a gente tem a aparência muito de servo, né, irmão? Mas hoje eu vou com a minha calça rasgada. Minha calça rasgada hoje porque os irmãos vão olhar, minha calça está rasgada, os irmãos vão... Esse cara aí é um sério, esse cara é humilde. Mas, e às vezes o pessoal fala quando muito mal amanhado, né? Mas não é para parecer humilde não, irmãos. É porque realmente eu não... É o meu estilo, né? Mas... não é aparência. Não é aparência. A aparência não resolve nada. Ser servo é agir. Ser servo é fazer o que 2 deles vão fazer lá em Jerusalém no capítulo 11. Jesus vai falar, olha, façam o seguinte, tem um jumentinho que está preso. Vocês vão até o jumentinho, vão pegar o jumentinho e vão trazer até mim. Aí parece que eles começam a entender um pouco mais, porque, rapaz, eu sou discípulo de Jesus. Eu ando com Jesus que cura, que faz tudo. Eu vou pegar um jumentinho, peraí. Um jumentinho, deve estar fedendo. Vou trazer? Não vou. Mas eles vão e fazem. É interessante que logo depois eles começam uma tarefa simples, eles começam a fazer. Né? Parece que o coração começa a ficar um pouco mais humilde. Um pouco, né? Porque a gente vê que realmente ainda faltava um pouco mais. Então, ser servo não é só aparência. Mas principalmente, ser servo é ter um coração de servo. É fazer, é servir. É parar de próximo não faça. É fazer, é servir. Época de chuva, só o que tem aqui é coisa para fazer. Então vamos servir, irmãos. Vamos parar só de falar, vamos parar só de ter aparência, vamos servir. A aparência não muda nada, a ação muda, a aparência não. E aí vem então os últimos versos do 42 ao 45,
Eles então vão resumir mais ou menos tudo aquilo que Cristo queria mostrar para eles. Mais uma vez, Jesus chama para junto de si e começa a dizer. Mais uma vez Jesus diz, vem aqui pessoal, de novo, vamos cá, vem cá. Paciência, longanimidade. Para você formar um servo de Deus, às vezes vai precisar de tempo. Às vezes você vai dizer, olha, ô Rafael, faz isso aqui para mim. Aí o cara faz 1, 2 meses, 3 meses e para. Rafael, mas é porque eu já disse para tu fazer isso para mim, vai lá, faz lá. O cara faz mais 3, 4 meses e para. Às vezes tem que ter paciência. Às vezes tem que ter longanimidade, tem que ter compaixão, porque às vezes demora. Se nós não vimos, né, nós acreditamos, e a nossa fé é maior, porque nós acreditamos naquilo que não vimos, mas se nós não vimos o que Jesus fez, e eles viram e não tinham, quanto mais nós, aí nós precisamos dar uma, né, porque eles viram, e nós não. Então Jesus chama perto deles e começa, olha, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-no sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ou seja, vocês sabem que Roma está dominando Israel, não sabe? E aí vocês olham para o imperador de Roma e vem aquele cara luxuoso. Você olha para o templo, você vê aquela coisa luxuosa. Você vê o imperador passeando na cidade com os carros luxuosos. Vocês olham as pessoas se curvando diante dele. As pessoas temendo falar com ele. Eles temiam falar, abrir a boca para falar com o imperador. Então vocês veem essas coisas e vocês pensam que isso aí é poder. E vocês pensam que essas coisas aí realmente demonstram grandeza. Por quê? Porque vocês estão vendo e achando legal. E é interessante que quando o Marcos escreve, ele está escrevendo para um povo que acreditava muito parecido com o que os discípulos acreditavam. Ou seja, o que ele quer mostrar não é apenas para os discípulos, ele quer mostrar, olha, romanos, vocês que eu estou escrevendo a carta, vocês creem que o imperador é o Filho de Deus, que é a maior autoridade sobre tudo, ele se denominava o dono do mundo, pelo menos do mundo conhecido, ele se denominava o dono do mundo. Vocês pensam que eles são dono do mundo? É não, irmão. É não, romanos, é não. Não é. Eles têm maiorais sobre si, mas eles não são dono do mundo. E aí Jesus então vai fazer um contraste. E sempre que a gente encontra um contraste na Bíblia, irmãos, é um ensinamento. Ele vai dizer, olha, porém, mas, entretanto, entre vós não é assim. Ou seja, o pensamento do mundo não deve ser o seu pensamento. O pensamento que o mundo tem como um maioral não deve ser o seu pensamento. E quando a gente fala pensamento, não pensem que, olha, se eu passar num concurso para juiz, se eu estiver trabalhando numa grande empresa, eu não posso porque isso é pensamento do mundo. Não. Mas você não pode querer isso porque você quer ser grande, mas para glorificar o nome de Deus. E essa é a quarta lição. A verdadeira grandeza não está em o nosso nome ser conhecido, em o nosso nome ser grande, mas o nome de quem realmente é grande ser conhecido, que é o nome de Cristo. Essa é a verdadeira grandeza. E é isso que Cristo quer ensinar. Quantos de vocês lembram o nome da serva de Naamã, que levou lá o Naamã até o profeta, e através dela ele conheceu a Deus? Quem lembra o nome dela? Sabe por que os irmãos não lembram? Porque não tem. Mas ela fez algo grandioso, porque ela foi o meio que aquele líder, aquele general conheceu a Deus. Ela foi o meio. E é essa a verdadeira grandeza. É isso que o servo deve buscar. O verdadeiro servo não vai buscar que o seu nome seja engrandecido, mas que o nome do seu Senhor seja conhecido. E quando a gente tem isso em mente, não apenas falando, mas isso em mente, isso no coração, tudo fica mais fácil para a gente. Guardar uma cadeira domingo à noite vai ficar mais fácil. Ajudar um irmão, aconselhar um irmão que ninguém conhece, porque às vezes você vai aconselhar um líder. Eu estou aconselhando o líder dos jovens. E às vezes você vai aconselhar um irmão que vem para o culto, aí você diz, vou não, eu vou nada. Mas aí começa a fazer sentido, vou sim, por quê? Porque eu vou fazer o nome do meu Senhor ser conhecido, não o meu. E aí as coisas começam a fazer sentido, a gente começa a servir com mais amor, a gente começa a servir com mais, sabendo o porquê, o motivo. Começa a servir de verdade. Enquanto a gente não tem esse pensamento, a gente está servindo meia boca. Mas quando a gente começa a pensar que eu sirvo, porque o nome de Deus, o nome de Cristo deve ser conhecido, então vou servir com tudo, meu amigo. Sai da frente que agora eu sou o servo dos servos e sou o servidor maior e eu quero é servir. Porque a gente tem isso em mente, a gente tem isso no nosso coração. E Jesus ele vai dizer, olha, vocês não devem pensar assim, certo? Na verdade, o que vocês devem pensar é o seguinte, ó, se vocês querem ser grande, seja vocês que sirvam. A verdadeira grandeza está em servir.
Você quer ser grande? Sirva. Se você só prega aqui no púlpito, você não é grande em nada. Você está só falando aqui um bocado de coisa. Sirva em outras áreas também. Se você quer ser grande, sirva. Seja servo. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus quebra a mentalidade daquela época, quebra a mentalidade dos discípulos e quebra a nossa mentalidade hoje também. Essa mentalidade que você deve falar. Eu estava cortando o cabelo ontem, né? Aí o cabeleireiro chegou para mim, rapaz. Aí a gente conversando, eu falei minha profissão. Rapaz, uma vez eu fui para a juíza. E até hoje eu tenho raiva de juiz porque ela me tratou muito mal. E aí eu fiquei com medo de falar com ela porque era juiz e tal. E às vezes a gente fala, opa, excelência e tal. E às vezes o irmão sai daí, não sei o quê. Como se não fosse tão importante, como se fosse, aqui não, aqui tudo bem, mas aqui eu trato de qualquer jeito. Não é assim, irmãos, não é essa visão que a Bíblia nos manda ter, não é. Não é. É por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de receber alguns irmãos na igreja. E graças a Deus porque nós temos recebido alguns irmãos que para o mundo não tem tanta importância, mas para o servo de Deus, que quer fazer o nome dele ser conhecido, seja para o juiz, seja para o que não tem nada, ele é importante do mesmo jeito, porque o servo quer fazer o nome do seu Senhor ser conhecido, e não o seu próprio nome. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Talvez em outras versões tenha escravo, que ainda é pior do que servo, porque servo ainda tinha direito, mas escravo não tem direito não. Escravo ou faz o que o Senhor manda, ou faz o que o Senhor manda. Escravo é escravo. E é muito interessante quando Jesus vai quebrar isso. E aí para finalizar, né, aquele golpe de misericórdia, que é para os discípulos não falarem mais nada, ele fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando ele fala, pois o próprio Filho do Homem, é como se eu falasse assim, rapaz, eu faço vídeo, né? Eu edito vídeo. Aí vai lá, alguém fala assim, olha, rapaz, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, essa edição. Eu falo assim, se nem eu consigo, quanto mais tu. É mais ou menos isso, né? Se nem eu que posso editar, que sei editar alguma coisa, quanto mais tu que não sabe nada. Aí Jesus fala assim, olha, pois o próprio Filho do Homem, ou seja, se eu, que sou o Filho do Homem, se eu, que sou o próprio Deus, o Filho de Deus, se eu, que tenho o poder de curar, que vocês não têm, se eu tenho o poder de ressuscitar, que vocês não têm, se eu, que tenho o poder de multiplicar pães e peixes, que vocês não têm, se eu, que sou o Filho de Deus, sirvo, o que é que vocês querem não servindo? O que é que vocês querem tendo posição de destaque diante dos homens? Eu sou Filho de Deus e não tenho. Pelo contrário, a minha posição durante 3 dias foi posição de escárnio, foi posição de humilhação, foi posição das pessoas olharem para a cruz e falar assim, rapaz, esse aí é que estava falando ali, rapaz, como é que pode, cada um que aparece. Essa foi a minha posição durante 3 dias, até que eu mostrei que realmente eu sou e ressuscitei. Então se eu, que sou Filho do Homem, vim para servir, sirvam, não há outra opção. Foi como o Rafael falou na pregação dele, aqui sobre igreja, né? Sobre o que é membresia, é servir, é estar ajudando a trocar a luz, é servir, é ser servo. O Filho do Homem veio para servir, e não só para servir, ele veio para dar a sua vida. Isso é muito maior do que serviço. Ele deu a sua vida, Às vezes a gente fala, a vida é um bem muito precioso e tal, mas quando nós daríamos as nossas vidas pelos outros? Eu particularmente, irmãos, eu acho que eu hoje, com a compreensão que eu tenho da Bíblia, eu não daria não. Mas ele deu, e ele era o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é que o coração do servo, o coração do discípulo, que quer ser servo de Cristo, ele deve ser igual ao coração do seu Senhor. E o coração de Jesus era um coração servo. O coração de Jesus, ele era um coração servo. Porque ele tinha direito a estar no palácio. Ele poderia vir à terra e nascer lá no... Mas não, ele veio humilde. E ele veio para servir. E aí, quando você volta para aquilo que eu tinha falado, quando você volta para o pensamento dos romanos sobre o que era grandeza, o pensamento dos romanos sobre o que era o imperador, o pensamento dos romanos que o imperador era o Filho de Deus, e aí você escreve um livro para os romanos e diz que o Filho de Deus, o Filho do Homem, alguém poderoso é alguém que serve, isso muda completamente as coisas, porque o imperador não servia nada. O imperador, ele não era nem um pouco servo, né? Isso dá uma quebrada muito grande. E aí você passa por isso, e
E aí você chega lá em Marcos 15, e você vê que o Filho do Homem, aquele que diz que é poderoso, aquele que diz que é maior do que o imperador romano, que está lá na pompa e tal, ele é condenado pelos romanos, pela liderança romana, e ele é morto numa cruz pela liderança romana, e aquele homem que dizia que era maior que o imperador romano, ele é cuspido, ele é açoitado, ele é furado pelos romanos. E aí você chega lá na cruz e você olha que um líder romano, um centurião romano olha para a cruz, diante de tudo isso, diante de toda essa realidade, vê aquele homem morto, vê aquele homem semi-morto, vê aquele homem sangrando e fala: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Essa é a mentalidade do cristão, essa é a mentalidade do verdadeiro servo. Não olhar para o que o mundo quer que a gente olhe, mas olhar para Cristo. Independente de como a gente veja eles, como eles viram naquela cruz. Mas olhar para Cristo e ver que realmente é em Cristo que nós podemos ser realmente grandes. É em Cristo que o nosso nome realmente pode ser engrandecido. Porque é em Cristo e não em nós. E não na gente. É no Senhor. E é somente quando nós tivermos esse pensamento de que é no Senhor que nós seremos verdadeiros servos. Enquanto o mundo ensina que nós devemos buscar posições elevadas para termos muitos servos aqui na terra, a Bíblia nos chama para sofrer e ser servo de muitos aqui na terra. Enquanto o mundo diz que você deve buscar ter muitos servos, ser servido por muitos, ter muita coisa, ter muita gente para poder lhe servir, a Bíblia ensina que você deve servir a muitas pessoas. E quantas pessoas nós temos servido? Quando foi a última vez que você viu o irmão precisando e serviu o irmão? Qual foi a última vez que eu vi o irmão precisando e serviu o irmão? Qual foi a última vez que nós vimos a igreja precisando de serviço e nós nos desafiamos a eu vou servir independente do que qualquer irmão pense, independente de qualquer situação que eu esteja passando? Qual foi a última vez? Será que a gente tem servido mais aos nossos próprios interesses aqui na terra? De ter um bom emprego, do meu filho pequenininho ter um brinquedo de R$300, então eu vou trabalhar feito condenado para dar um brinquedo de R$300 para o meu filho, porque é o brinquedo da moda, porque é o que o mundo quer, então eu vou me matar, vou trabalhar de domingo para que isso aconteça. Será que é isso que a gente tem servido a nós mesmos? A Bíblia nos chama a ser servos uns dos outros, mas antes disso, a Bíblia nos chama a ser servo de Cristo. Se nós realmente queremos ser servo de Cristo, nós não devemos buscar ter muitos servos aqui na terra, mas servir a muitos. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não nos deixa sair vazios. A Tua palavra, ela nos ensina de uma forma maravilhosa, Senhor. Ela nos ensina de uma forma que nós não podemos aprender de outra forma, a não ser pela Tua palavra. E nós Te louvamos por ela, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos ensinar a servir. De nos ensinar, Senhor, a ser verdadeiros servos, que possamos colocar isso em prática, que possamos realmente, Senhor, servir na nossa igreja, se possível fazer mais do que já fazemos. Se já fazemos muito, Senhor, dá a oportunidade que outras pessoas sirvam e assim todos nós sermos servos fiéis. Não nos permite ter uma visão mundana, Senhor, mas nos permite ter uma visão bíblica, uma visão espiritual. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.